Shalom, shalom, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a todos os amados irmãos. Mais uma live de testemunho. Nós nos encontramos aqui na página do Instituto Apostólico Mulheres com Espada, aonde o Senhor será tributado, honrado, glorificado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Nós estamos alegres, glória a Deus, louvamos ao Eterno por mais um dia, por mais uma manhã, por mais uma tarde. Eu não sei que horário vocês se encontram nesse momento, mas louvamos a Deus, porque nós estamos vivos, estamos respirando. O Senhor tem guardado, protegido a sua igreja, e louvo a Deus já pela tua vida que aqui está, você que logo logo vai ser alcançado também, eu creio, eu profetizo por essa live de testemunho, porque a intenção dessa live é que vidas sejam alcançadas, pessoas sejam alcançadas, pessoas venham conhecer quem é Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está no meio de nós, aquele que cuida, aquele que direciona, aquele que é a luz para os nossos caminhos. Ele é o nosso grande pastor. Então, que essa live ela venha alcançar vidas, que ela venha falar com pessoas, porque através dela muitas pessoas têm sido alcançadas em nações, pessoas que assistem, né, aqui no Instagram, assistem pelo YouTube também, e depois me chamam pelo direct ou entram em contato pelo número de WhatsApp que a gente tem aí na página e conta, né? Olha, eu estava em casa de madrugada e não sei como cheguei nessa página e assisti o testemunho de fulano de tal. Nossa, falou comigo, me impactou, ativou, avivou novamente a fé no meu coração. E isso é muito gratificante, né? Então, seja bem-vindos e bem-vindas. Compartilha, convida alguém também para ser edificado através do testemunho de hoje. Vamos orar, vamos apresentar esse tempo ao Senhor. Vamos nos conectar com a pessoa do Espírito Santo, porque esta live é para Ele, é para o Senhor, onde o nome dEle é honrado, glorificado e exaltado. Amém? Deus, nós te louvamos e te agradecemos, rendemos honra, glória, louvor, adoração ao Senhor. Bendito, Pai, és Tu, Senhor. Seja bem-vindo nesta live de testemunho, seja glorificado e exaltado. Fala, Deus, com pessoas aqui, nações agora, norte, sul, leste, oeste, que as pessoas sejam alcançadas e impactadas, Pai. Em nome de Jesus. Esse tempo aqui é teu, dê direção, toma, Pai, os mecanismos, toma a rede. Em nome de Jesus, eu já te oro, já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amém? Eu quero já compartilhar algo ao teu coração, uma palavra de direcionamento, uma palavra eficaz, uma palavra que vai cortar como uma espada de dois gumes. Abra aí a sua espada. Você tem espada aí, ó? Eu tenho espada. Você tem espada? Eu tenho aqui a minha espada, que é a palavra de Deus, ok? Abra no livro de Efésios. Efésios, no seu capítulo 4, a partir do verso 25. Amém? Glória a Deus. A palavra vai dizer assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E 26 vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E no 27 vai dizer o quê? Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçai quem? Ao Espírito de Deus, ao qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns com os outros benignos, compassivos,
Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo e contigo na tarde, na manhã, na madrugada, no dia de hoje? O que ele está falando? Suportai-vos, amados irmãos, uns aos outros. Tem força, se fortaleça. Eu sei que muitas das vezes dói, eu sei que muitas das vezes tem a ingratidão, tem a separação, tem pessoas que caminham junto, mas em um determinado momento ela some, ela abandona, ela te deixa. Mas o Senhor está dizendo assim: suportai-vos uns aos outros, nós somos um corpo. E o Espírito Santo está dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar à ira. Quantas pessoas no nosso meio têm dado lugar à ira? Têm dado lugar à obra da carne. Nós somos seres espirituais. Tu não és ser carnal, tu és ser espiritual. Tu não foste formado aqui, mas tu foste formado na eternidade. Tudo começou na eternidade, não começou aqui na terra, começou na eternidade. Então você é um ser espiritual. Então o Senhor está nos alertando assim, que não saia da tua boca, ô homem ou mulher de Deus que está aqui, palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que não têm conformidade com a palavra de Deus, mas que saia da tua boca vida, que saia da tua boca edificação. Se você não tem o que falar, cale-se, silêncio. Shhh. É melhor se calar do que falar demais e ferir pessoas. Já ouviu esse ditado? Tem palavras que ferem mais do que um tapa. E é verdade. A palavra, ela tem poder. Que poder ela tem? De matar e de dar vida. Então, no momento de ira, no momento de raiva, no momento que tá todo mundo acalorado, não tome decisões precipitadas. Cuidado com aquilo que você vai falar, cuidado com aquilo que você vai liberar, porque a palavra sairá como morte. É melhor se calar. Bebe água, sopra a bolinha, dá uma volta, vai na rua, dá um passeio, depois volta. Mas cala-se. Você pode matar alguém através da tua palavra. Você pode ferir alguém através da palavra. Você pode paralisar alguém através da palavra. Você pode dar direção errada para alguém através da palavra. Então, não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Se acalma, respira, tranquiliza. Quando os nervos se acalmarem, quando a mente trouxer a shalom, a paz de Deus, você procura, senta e conversa. Amém? Glória a Deus. No dia de hoje eu quero convidar a Cristina Victor, né? Cristina Victor Gonzaga. Ela hoje vai estar participando com a gente. Em Minha História Escreveu Jesus. Amém? Deus seja louvado. Ô, glória. Cadê aqui? Não tô vendo. Não tô conseguindo mandar o convite para ti, Cristina. Você tá seguindo a página? Precisa estar seguindo a página, senão não consigo enviar o convite para ti. Glória a Deus. Deus seja louvado. Manda aqui para mim o convite, porque para mim não está aparecendo. Ou entra pelo outro Facebook não, outro Instagram seu. Aqui, acho que agora eu consigo. Minha História Hoje Escreveu Jesus. Cristina Victor vai estar aqui compartilhando, testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida dela. Quem é o Senhor na vida dela? É só aceitar, tá, Cristina? Já lhe enviei. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. As intercessoras aí fiquem ligadas. É assim mesmo. Toda vez que a gente se apresenta para louvar, engrandecer o nome do Senhor, dar testemunho, fazer um trabalho, uma obra, né, ao Senhor, é assim. É luta, é peleja,
né? É só aceitar, Cristina. Aparece para você aí o link, você aceita. É um convite para você participar de uma live. Você vai aceitar. Glória a Deus. Tá dizendo que você não pode aceitar. Talvez você deve ter bloqueado aí alguma coisa. Entra pelo teu outro Instagram. Ver se eu consigo. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Entra novamente, tá? Para ver se a gente consegue. Amém, gente. Glória a Deus. Deus seja louvado. Quando o Senhor, né, falou comigo, Jesus, ele falou assim, faz uma live para mim. E eu falei, Senhor, uma live? Como assim uma live? E ele falou assim, então, faça. E será uma live de testemunho. E eu falei assim, Senhor, qual é o nome dessa live? E ele falou assim, minha história escreveu Jesus. Então, eu comecei a primeira live obedecendo aquilo que o Senhor tinha direcionado. E ele falou assim, chame homens e mulheres para testemunhar aquilo que eles têm comigo. Chame homens e mulheres para falar quem eu sou. E eu falei, amém. Deus seja louvado. E o nome do Senhor tem sido glorificado e adorado. Deus tem sido adorado, porque as pessoas chegam aqui e contam aquilo que o Senhor fez. Talvez tem pessoas que não acreditam. E aí o Senhor falou assim, chame, porque eles vão falar quem eu sou. Eles vão declarar quem eu sou. Eles vão falar aquilo que eu fiz na vida deles. Eles vão se apresentar porque o mundo precisa ver. O mundo precisa me conhecer. As pessoas precisam saber quem eu sou. Amém? Então, esta live de testemunho é por causa dele. Esta live de testemunho é para ele. Não é para mim. Não. É para o Senhor. A ele toda honra, glória e louvor. A ele. Amém? Tá, só aceitar, Cristina. Eu já mandei para você. Não tá aparecendo para você? Aparece para você aí. Aceitar, compartilhar a live. Você tá seguindo a página, porque precisa estar seguindo. Ó. Você pode mandar também o convite. Mande o convite para mim. Clica aí, participar. Um convite para entrar na live. E aí eu aceito aqui você. É assim que funciona. Glória a Deus. Se a gente não conseguir, quem vai testemunhar sou eu. Já estou na live, então eu vou precisar testemunhar. Glória a Deus. Jesus marcou um encontro no dia de hoje. Tenta aí. Se não conseguir, quem vai testemunhar sou eu. Porque eu tenho bastante testemunho para contar ao Senhor. Estranho, gente. Não está aparecendo. O que é isso? Complicado, hein? Deveria aparecer. Deveria aparecer. Eu tô aqui, ó, aguardando. Eu tô mandando para você e não tá aparecendo? Estranho, né? Porque eu tô mandando para você. Você tá seguindo a página? Não tem nada aí que você configurou permitindo você entrar em live? Tem que ver isso também. Porque para mim tá normal. Para mim tá normal. Isso aí. Não tá entrando. É batalha, irmão. É esse mesmo. Eu tô mandando convite. Isso aí, eu falei para ela, clica na câmera aí que tem um maisinho e envia para mim. Que aí vai aparecer aqui para mim e eu vou te aceitar. Ah, viu? Você não estava sabendo fazer. Eu tô o tempo todo falando para você. Aceita, clica. Mas eu não consegui por aqui. Olha, que luta, apóstola. Seja bem-vinda.
Minha Obrigada. história é escrever Jesus. Esse tempo é teu. Nos conte e nos fale aquilo que Jesus fez na tua vida. Amém. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. As intercessoras que eu sei que teve que ter aí para poder eu entrar. Miriam é uma delas. Obrigada, Miriam, pela ajuda. E agradecer a senhora pela oportunidade. Toda vez que a gente vai falar do reino, né? Do que Deus fez com a gente, é essa luta, porque com certeza hoje deve ter alguém que precisa ouvir o meu testemunho, pelo menos uma parte dele, porque não vai dar para contar tudo. Então, já vou voltar numa próxima, mais para frente, já estou avisando, já estou avisando que vai ter uma parte 2, porque não vai dar para contar tudo. Quero dizer que, para começar, que eu não nasci num berço evangélico, né? Agora eu vou ter que correr um pouquinho, por causa do tempo que a gente ficou, né? Para entrar. Então, eu não nasci no berço evangélico, eu nasci no berço espírita, minha avó era mãe de santo, e eu cresci com todo esse, né, com todo esse cuidado ali dentro dos terreiros, das práticas, né, do espiritismo. Mas conforme eu fui crescendo, a minha avó sempre dizia que eu tinha algumas coisas, né, para fazer e algumas responsabilidades, porque depois da minha avó seria a minha mãe que teria que tomar conta desse terreiro, e eu falava, ai, graças a Deus que é a senhora, porque eu não tenho responsabilidade para isso não, mãe. Aí ela ficava rindo, ela falava, mas pode ser que um dia chegue. Eu falava, não vai dar mesmo. Não, eu não. Ficar aqui, esse negócio não é comigo não. Quer dizer, desde o começo, né, eu já sentia que eu estava ali, mas eu não pertencia àquele lugar. Mas sempre respeitei e respeito, né, as pessoas até hoje, porque é amor, a gente tem que ter amor, né? Nós somos de Cristo, então a gente ama, independente da religião, de qualquer coisa. Mas eu nunca me pertenci àquele lugar, eu nunca senti vontade de ter responsabilidade ali dentro. E assim a gente foi seguindo. Eu fui mãe, eu queria deixar bem claro aqui 2 coisas, que isso é muito importante na minha vida. Eu sou mãe do Kellyson, que tem 30 anos hoje, e sou mãe da Júlia, que vai fazer 10 anos agora em julho. E a diferença deles é praticamente 20 anos, é isso mesmo, 21 anos de diferença. E o Kellyson foi filho único por muitos e muitos anos, né? 20 anos ele foi filho único. E então tudo era para ele, tudo era ligado para ele. E quando eu fiz 23 anos, eu recebi um convite. Eu sempre fui, quando eu não estava na igreja, então eu fui sempre ligada ao mundo do samba, do pagode, tudo isso. E eu recebi um convite para poder viajar para o exterior. Eu conversei com a minha mãe, conversei com os meus pais. Meu pai não aceitou muito, porém minha mãe me deu toda a força do mundo para eu ir. E eu deixei meu filho com 6 anos com a minha mãe. Todo ano eu ia e voltava. Porém, quando chegou, mais ou menos, quando ele fez uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, eu resolvi fazer uma operação no peito, né, aquela coisa toda, vou me operar, e fiz nariz, e fiz peito, lipo, aquela coisa toda, e aí começou o meu processo. Ali começou o meu processo com Cristo. Deus foi muito cirúrgico comigo, o meu corpo não aceitou, rejeitou a prótese, e o meu peito ficava aberto, de noite, aquilo aberto. Minha mãe e minha prima, a Soraya, me ajudaram muito nessa época. Minha prima vinha, porque ela fez técnica de enfermagem, ela vinha para tentar fechar aquilo ali. E eu querendo que fechasse, por quê? Porque nesse meio termo, minha avó faleceu, meu pai foi embora de casa, e eu comecei a ser literalmente a provedora da casa, né? Para ajudar minha mãe, colégio, e tudo era eu. Meu pai foi embora porque fizeram uma feitiçaria para ele, então ele estava com a cabeça muito virada, então ele não aguentava nem ouvir a voz da minha mãe sofrendo com a perda da minha avó, aquela coisa toda. E eu vim e falei, bom, vou ficar com a minha mãe um tempo, até minha mãe se reerguer, né? Com tudo isso, aproveito, faço a operação, e é o tempo que eu tenho para poder voltar e seguir. Só que não. Ali começou o meu processo. O Senhor falou, acabou, querida. Acabou. Não vai voltar mais. Agora vai ser eu e você. O tratamento vai começar. E aí começou, literalmente. Aquilo ali não fechou.
E eu, né, sempre, a minha avó, ela era espírita, mas ela me levava, ela me fez fazer primeira comunhão, crisma, essas coisas todas, então a gente ia na missa, ela sempre me criou dizendo que acima de Deus nada, nem ninguém podia, então eu me apeguei àquilo ali, né, e sempre me apegaram e falei assim, Senhor, não deixa eu morrer não, a minha mãe já perdeu, né, meu pai foi embora, minha avó faleceu, eu preciso viver, eu preciso cuidar da minha mãe, do meu filho. E eu ia pedindo ali a Deus todos os dias. Eu sentia muitas dores, mas eu não falava com a minha mãe. Só que teve um dia que eu fiquei muito mal. E aí eu desmaiei. Minha mãe disse que eu morri e voltei. Que ela disse que ela gritava muito e eu não ouvia. E ela disse que quando ela gritou, Deus, por favor, não leva a minha filha. Ela disse que eu voltei, né? E eu falei, mãe, o que que houve, né? Com o tempo eu falei, mãe, por que que a senhora tá me olhando assim? Por que que a senhora tá chorando? E ela falava, você morreu e voltou. Literalmente. E naquela noite eu tive um processo muito grande e a prótese saiu na minha mão. Eu falava com Deus, Senhor, não deixa sair uma gota de sangue, porque, para vocês terem ideia, eu não tiro o dente da minha filha. É ela que arranca os dentinhos dela. Minha mãe arrancou até os 5. Depois dos 5, ela começou a arrancar o dentinho sozinha. Porque eu não aguento ver sangue, nem meu, nem dos meus filhos, nem de ninguém, na verdade. Aí, aquele processo, eu sentia que aquilo estava saindo de dentro de mim, mas eu não sabia como que ia ser, porque estava um buraco aberto, e literalmente, debaixo do chuveiro, saiu na minha mão. E aí minha mãe ligou para a emergência, eu tinha plano de saúde, fui para o Copador, com aquela prótese em cima de mim, todo mundo sem entender, porque quando eles chegaram, pensaram que eu estava, né, cheia de sangue, e eu não tinha uma gota de sangue. Ali o Senhor já começou a tratar comigo e me ouvir. E minha mãe falava, como não tem uma gota de sangue? Eu falava, porque eu pedi o tempo todo, mãe, a Deus, para não derramar uma gota de sangue, porque eu sou muito alta, né, grande, assim, ó, ele pequeno, como que ia ser? A senhora ia ficar desesperada. E ali eu fiz a minha cirurgia, arranquei a outra também, entendi que não era para eu ficar com aquilo e vim embora para casa. E aí o Senhor começou a tratar comigo. Ali eu comecei a não sentir mais vontade de voltar para o exterior. Eu comecei a ver o sentido da vida, sabe? Eu quase morri, minha avó morreu, nesse meio termo também perdi meu tio com câncer. E eu falei, se tivesse sido minha mãe ou meu filho, que eu não tivesse dado tempo de eu chegar para ir ao enterro, aquilo começou a mexer com a minha mente de uma forma muito, sabe, muito grande. E meu filho já estava grande, estava um pouco grande já estava um pré-adolescente, e ele começou a me dar muitos problemas. Naquela, sabe, com a caída do meu pai, ele não aceitava, porque meu pai foi praticamente o pai dele, e ele não aceitava, e era muito difícil, ele começou a se misturar com umas amizades com pessoas que não eram para ser, começou a faltar na escola, e esse processo do 12 até os 14 foi muito difícil, e eu falei, não posso voltar mais. E aí comecei a fazer cursos, comecei, né, a ajudar minha mãe de uma certa forma, era muito difícil, porque o que eu ganhava lá não era o mesmo valor daqui, mas eu fui pedindo ali, né, fui indo, mas não fui para a igreja, não estava na igreja, ali no mundo, na força do meu braço, sofrendo, eu, minha mãe, ele, passando um pedaço. A família ajudando, levando comida pra gente, cortava a luz, um vizinho vinha, religava, assim, a gente ficou assim, desse jeito. Até que um dia eu descobri que ele estava usando droga. Mexi na mochila dele por conta das coisas que ele estava fazendo, não eram normais, e o cheiro também. O Senhor me fez, sabe, um estalo, ele passou por mim, e eu falei, que cheiro é esse? Porque a gente, como eu trazia muito perfume de lá, o perfume foi acabando, então com o cheiro do perfume forte eu não sentia, mas quando acabou os perfumes, eu comecei a sentir. E fui na mochila dele e vi que ele estava usando maconha. Foi um choque muito grande para mim, mas eu mesmo assim não fui para a igreja. Continuei na força do meu braço e no espiritismo. Fui a vários lugares. Lembro que uma vez a gente foi num lugar que um pai de santo, né, pediu pra gente amarrar a boca do peixe, colocar a droga ali dentro e amarrar a boca do peixe. E eu falei, mãe, eu não vou fazer isso. Aquilo me dava medo, sabe? Aquelas coisas não entravam na minha mente. E minha mãe falou, não, eu vou. Ele largar a droga, eu faço. Eu falei, mãe, a senhora tem certeza? Ela, eu vou. Minha mãe fez num dia. No outro dia, minha mãe amanheceu com a boca toda, apóstola, toda ferida.
Meu Deus. Dos mesmos jeitos que foram costurados, a minha mãe acordou. Olha aí. E aquilo me deixou muito, muito impactada. Eu falei, mãe, Deus não queria que a gente fizesse isso. Esse não é o caminho. E comecei a pedir a Deus para me dar um caminho. E aí, o que aconteceu? Uma vizinha minha que eu vi pequenininha, que era do espiritismo, porque Deus é assim, ele não usa, naquele momento ali a gente não ouvir nenhum crente. Então precisava vir alguém do espiritismo para dar o recado dele. Meu E Deus. ele fez isso. Ele fez isso. Ele tirou a minha vizinha de frente, que estava com a cabeça raspada, que não podia ver ninguém, que não podia sair de casa, para bater na minha porta e falar para mim. Eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. Eu ouvi a voz dele. Ele falou, fala para ela que o tempo dela acabou. Ou ela vem ou ele desce. Meu Deus. Ela falou para mim, eu ouvi, eu não podia sair de casa. E Deus falou, sou eu, Deus. O Deus que você sabe que está no céu. Não é nenhum, não é diabo, nem ninguém. Vai lá e dá o recado a ela para ela entender que sou eu. Ela me deu o recado e foi embora. Eu chorei tanto, tanto, tanto. Eu falei, Senhor, então me dá uma direção. E ele me trouxe à memória uma amiga de infância também, que tinha acabado com o terreiro, com tudo, e tinha entrado para a igreja. E ela já tinha me convidado para ir, só que eu ali, né, apegada à religião, não fui. Liguei na mesma hora para ela. Eu falei, comecei a chorar, eu contei para ela o meu testemunho ali, da Jéssica, que ela tinha ido lá. E era uma quarta-feira, ela falou, então amanhã eu te espero para a gente ir à igreja. Porque Deus vai falar contigo lá tremendamente. Olha, gente, eu não conseguia nem dormir de tanta ansiedade. Eu chorei aquela noite toda, eu pedi perdão a Deus, eu pedi para Ele falar comigo, falar. No outro dia eu cheguei antes dela no ponto do ônibus e fomos para a missionária Evelyn, lá na Urca. Fomos embora, cheguei lá, ela não sabia nada. Eu avisei minha amiga de noite, de manhã, para vocês terem ideia. A missionária Evelyn, ela é missionária, ela é muito usada pelo Senhor e ela só usa um e-mail para documento e o telefone. Ela não tem WhatsApp, Instagram, ela não tem nada. Você só chega lá através de alguém. Não chega lá sozinha. Assim, do nada. Não. Eu vi, vou. Não. Você tem que ir com alguém. Porque até para chegar lá é muito difícil. E eu consegui. E naquele dia, ela na oração do joelho, que eu não sabia o que era, foi a primeira vez que eu estava entrando ali, na oração do joelho, ela começou a falar a minha vida, gente. Meu Deus. Tudo. E eu falei para minha amiga, quem é essa mulher, pelo amor de Deus, quem é essa mulher? Aí ela começou a rir, falou, tá com medo? Eu falei, eu tô, ela tá falando a minha vida. Aí ela disse que ela nem tinha levantado do joelho, gente. O culto dela tinha começado. Fala tudo. E antes do culto começar, quando ela levantou, ela falou assim, eu preciso fazer uma oração por você. Vem aqui, quem é você? Porque desde a hora que você botou o pé aqui, o Senhor está me incomodando. Ele me disse que ia me trazer uma mulher. E quando você botou o pé aqui, ele falou que era você. Eu comecei a chorar. Apóstolo, eu não sabia o que falar. Eu só chorava e ela começou a falar comigo. O que você foi fazer naquele lugar? Aquele lugar só tinha prostituição, bebida, droga, tudo que não prestava. Sabe por que ele está na droga? Porque ele estava com falta de você. Meu Deus. Era um buraco que tinha dentro dele, porque ele não queria roupa de marca, ele não queria nada. Ele não queria PlayStation 1, 2, 3, que ninguém tinha na rua. Ele não queria ter o melhor guarda-roupa, ele não queria ter a melhor escola, nem a melhor casa, ele queria você. Olha aí. E foi aberto um buraco. Só que hoje você tem uma escolha. Se você me escolher, ele vive, ele vem para mim, um dia ele vai vir, e ela vem. Eu falei, ela quem? Ela falou assim, aí ela riu. Aí eu falei, ela? Ela falou, Deus está dizendo que o seu sonho é ter um casal, é uma menina. Então, ele não morre e ela vem. Em vez de você ficar sem nenhum, você vai ter dois, que é o seu sonho. Olha, apóstolo, aquele dia eu falei, gente, que isso? Como é que pode? Como é que ela sabe que o sonho é ter uma menina aí? É o sonho de Deus.
E aquilo tudo, então, assim, por isso que eu comecei contando essa parte para vocês. Por quê? Porque ela, quando eu escolhi Jesus, naquele momento, o Senhor guardou ele de tudo que eu ainda vou contar e trouxe ela. Então, eu não posso reclamar de nada, porque foi através dele, do meu filho, que eu reconheci Jesus. Ela foi o presente da obediência. Perfeito. Graças a Deus por isso. Não poderia ter sido melhor o meu presente. Mas ele marcou a minha vida, porque foi através dele que eu aceitei Jesus. E aí tudo começou, eu comecei. E aí vocês pensam o quê? Deus foi muito cirúrgico comigo. Quando eu falei que sim, que eu e ele falou, ele usou a missionária para falar para mim, entenda uma coisa que eu vou fazer na sua casa. Sabe quando ela usou esse exemplo, gente, que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Como é que você faz para limpar a sua casa? Aí eu falei, eu boto tudo para cima. Você limpa e desce os móveis, né? Eu falei, sim. Então, Deus já botar tudo pra cima. Eu falei, como assim? Meu Deus! Ela falou, quando a gente aceita, quando a gente recebe Jesus, ele primeiro tem que limpar. Aí ele bota tudo pra cima, limpa tudo e depois ele desce os móveis. Um por um, cada um no seu tempo. Não vai ser nada. Tá pensando que vai vir tudo junto? Ele age de... Cada pessoa ele desce conforme ele vai querendo, vai de uma forma. Ele sabe exatamente cada móvel para descer. E eu não entendi muito aquilo. Hoje, vivendo o processo, eu entendo, mas ali eu não entendi. E aí foi isso exatamente que aconteceu. Eu fui lá no mês, eu fui nessa, ali recebi, né, aceitei Jesus. Eu conheci Jesus no mês de maio, e em agosto eu fiquei grávida da Júlia. Nossa. Assim, de cara. Foi um casamento muito turbulento, né? Porque quando fui para Jesus, eu queria fazer tudo certinho, casar, tudo direitinho. E o pai da minha filha dizia que não, que aquilo era bobeira, bobagem, não sei o quê. E ali começou a gerar muito problema, mais os problemas do meu filho, por conta o pai da minha filha é um oficial né, militar, então assim, meu filho nessa confusão, então vocês podem imaginar como é que eu vivia, né? Minha mãe saiu, minha mãe teve que ficar com meu filho por um tempo, enfim. E aí, o que aconteceu? Júlia nasceu debaixo de muitos problemas, porque eu não aceitava ficar longe dele, ter outra, né, ali, mas teve que ser assim por um tempo. E aí a Júlia nasceu, e os meses foram indo, e ele cada vez mais, porque a droga, ela é assim, né? A adicção, ela é assim, ela é progressiva, então ele foi aumentando as doses, conhecendo outras drogas, e quando a Júlia nasceu, voltando um pouquinho, antes da Júlia nascer, aos 15 anos, ele foi preso, né? Logo assim, eu ainda não estava na igreja, ele foi preso. E eu quase morri, ele ficou na menor, ficou só uma semana, e liberaram ele. E aí, quando ele fez 18 anos, eu ainda não tinha Júlia também, ele voltou. Voltou um dia antes do aniversário da minha mãe, de 65 anos, a festa toda pronta, lá em Ramos, no Piscinão de Ramos, que era onde a minha família mora, e eu falando para minha mãe que ele estava na casa de um amigo, que ele estava chegando, mas ele estava preso, ele já estava preso. Você imagina, você passar a festa toda da sua mãe, de 65 anos, a família toda, churrasco, aquela coisa toda, e eu chorava toda hora, mas longe dela, e no final da festa eu tive que falar a verdade. Minha mãe ficou muito arrasada, e aí ele já ficou um tempinho, né? Porque já era residente, então ele já ficou um tempinho, ficou 6 meses, eu acho, mas não foi muito tempo. Ficou em 6 meses, 3 meses, minto, ficou 3 meses, porque a vítima não reconheceu ele, mas ele estava no assalto, ele estava no assalto, mas a vítima não reconheceu ele, só reconheceu um menino, que foi o menino realmente que roubou. Ele estava junto, mas ela não viu ele, só viu quem puxou do celular. Tudo por conta da droga, né? E aí ele foi solto, porque ela não reconheceu ele. Independente. Ela não reconheceu ele, tudo, ele saiu de novo. Só que quando a Júlia nasceu, pois ele voltou aos 21. Aí
A Júlia já estava com 8 meses. E quando ele voltou, ele já foi bem mais sério. Ele já pegou 1 ano e meio. E na época o meu companheiro falou para mim, então, mulher minha não pisa dentro de um presídio. E eu falei para ele, bom, então eu não sou mais a sua mulher, não sou mais sua mulher, porque eu não vou deixar meu filho lá. Porque ele pode ser errado, pode ser tudo, mas ele é meu filho. E eu não vou botar minha mãe dentro de um presídio. Com quase 70 anos, com 68 anos. Sim. Não vou. Eu tenho a obrigação de ir lá. Então, assim, eu sou mãe dele. E isso aí mesmo, de dentro de casa, foi uma briga muito grande. Saí com 2 pistolas apontadas para mim, tá? Meu Deus. Ele jogou todas as minhas coisas, perdão. Ele jogou todas as minhas coisas na rua. Foi uma grande, eu saí com a minha filha aqui, no bebê aqui, em mim, né, no canguru, com o que deu nas minhas mãos, e fui embora. Mas, nesse dia que eu saí, que ele estava jogando as minhas coisas na rua, as coisas que deram nas minhas mãos, né, tudo, o Senhor me trouxe à memória o que a missionária falou. Primeiro eu vou ter que fazer o quê? Colocar tudo para cima. Meu Deus. Para depois ajeitar. E naquele dia eu falei assim, Senhor, essa semana eu preciso ir na missionária Evelyn. E aí eu fui com a minha mãe na missionária Evelyn, e justo, quando eu cheguei lá, que eu botei o pé, o Senhor se apresentou. E ela veio para mim, e ela falou bem, porque ela é muito, sabe, muito educada, foi para ninguém ouvir. Ela me abraçou e falou assim, lembra do que o Senhor te falou? Que tudo primeiro ia ter que ir para cima para ele limpar, para depois ele arrumar? Esse casamento não é dele. Ele nunca teve nesse casamento. Esse casamento quem escolheu foi você, não foi ele. Ele nunca teve aí. A sua mãe sempre teve razão, você não ouviu ela. Pois agora você sabe. Ele te tirou de lá de dentro daquela casa, porque o que ele tem para fazer com você não pode ser. Ele é pedra de tropeço. Não pode. Não tem como. E aí eu fui. E ali eu fui, chorei muito, né? Meu filho já estava preso, e ela falou, não se preocupa. Ele foi preso porque Deus já começou a fazer a limpa. Ali Deus guardou a vida do seu filho. Entenda ali como livramento. Não é a primeira, nem a segunda, e se ele não entrar dentro do propósito de Deus, não vai ser, e não vai parar aí não. Porque o que Deus tiver que fazer, ele vai fazer. Para poder cuidar da vida dele. Porque ele tem promessa, ele tem chamado. Tudo isso que ele está passando não é à toa, é muito menos você. E ela falou, e tem outra coisa, não peça ninguém para ir lá. Porque é só você que vai entrar. Gente, o pai tentou fazer carteira. Minha mãe brigou comigo. Olha, pintou comigo. E todo mundo, não deixa ela ir, não deixa. Ninguém manda em mim, eu vou. Quando eu falei para ela a realidade, o que acontecia lá, ela abriu os olhos, eu falei, como é que eu vou visitar 2? E se alguém botar alguma coisa na sua bolsa? Tive que explicar como que funciona lá, porque ela achava que era um parque de diversão, e não é. A gente é bandido dentro e bandido fora. E as bandidas de fora, tudo arrumadinho, assim, bonitinho, igual a gente, ó. E você não tem como saber quem é quem na fila, entendeu? É o vestido por cima das bolsas, e tive que explicar tudo a ela. Ela desistiu. O pai tentou fazer, também não conseguiu. E ali eu entendi que era eu. Eu falei, tá tudo certo, sou eu mesma. E ali eu trabalhando, porque eu trabalhava. E aí, nesse meio termo, o que eu fazia? Eu consegui uma amiga, Deus colocou tudo num lugar, assim. Eu tinha uma amiga que a situação dela era muito precária. Então, ela não tinha dinheiro para levar as coisas para o filho. Eu tinha o dinheiro, mas não tinha o tempo. Então, o que a gente fazia? Eu fazia tudo para o meu filho e para o dela, e ela levava toda semana. Mas eu mesma só podia ir uma vez por semana, e quando caía fim de semana a visita. Mas quando era dia de semana, eu não podia ir. Então, só era uma final de semana e uma durante a semana. Então, eu tentava, às vezes, trocar o meu horário, enfim, para ir pelo menos 2 vezes para ver ele. E assim a gente foi indo, né? A Júlia, ele continuou, ficou 1 ano e pouco. Quando ele saiu, minha mãe recebeu ele, eu também, foi maravilhoso e tudo. Ele conseguiu um trabalho, mas se juntou com uma menina que infelizmente também era usuária, e ele estava em casa, estava trabalhando direitinho, mas não tinha deixado a droga. E aí Deus incomodou uma outra missionária, Daisy, para ir lá na minha casa.
Por quê? Porque eu não sei qual foi o trato dele lá dentro da cadeia com Deus. Porque quando ele saiu, foi muito assim cirúrgico. Deus foi muito cirúrgico com ele. Não passou muito tempo. Deus deu trabalho, Deus deu curso. Ele foi trabalhar dentro dessa escola que tem até eu esqueci o nome dela, que tem cursos também. Fitec. E Fitec, isso mesmo, a Fitec. Ele foi trabalhar lá dentro, de tornozeleira e tudo, sabe? Ele foi lá, fez a inscrição e conseguiu, foi chamado. E estava tudo dando certo. Só que eu não sei qual foi a conversa com ele, com Deus lá dentro, que quando ele saiu ele não cumpriu. Deus cumpriu, tirou, deu trabalho, possibilidade de fazer curso lá dentro e crescer, mas ele não seguiu. E aí essa missionária foi na minha casa, num sábado, de noite, chovendo, nunca me esqueço disso, e falou para ele, Deus mandou eu vir aqui te dizer, se amanhã você não for para casa dele e entrar dentro do querer dele, você vai voltar para a cadeia. Ele ficou assim, falou, como, tia Deise, que eu vou voltar para a cadeia, eu estou trabalhando, eu estou usando as minhas coisas, mas eu estou trabalhando, eu não estou pegando nada de ninguém. Eu prometi a Deus que eu não ia botar mais a mão em nada de ninguém, nunca mais eu vou roubar ninguém. E tudo ela falou, eu não sei de que forma, mas se amanhã você não for para a igreja e aceitar Jesus, você volta. Meu Deus. Foi alguma coisa que ele fez lá e não cumpriu. Gente, acreditem, no outro dia, era aniversário do sogro dele. Eu falei, não vai. Se você for para lá e não for para a igreja, você vai voltar para a cadeia. Porque o Senhor já falou. Olha as Pois palavras. ele foi. Ele foi para onde? Ele foi para o aniversário. Conclusão, uma briga terrível com a namorada. Gente se meteu, chamaram a polícia. Ele não com tornozeleira não pode brigar, não pode ter confusão, não pode ter nada. Ele já estava fora do horário. Na rua. Fora do horário. O que aconteceu? Preso. Ele voltou. Só que dessa vez o Senhor foi firme. Imagina. Ele ficou lá, tô olhando aqui. Ele ficou lá 3 anos e meio. Eu vou correr para ano já fica de CPC porque não cumpriu. 1 ano já é isso castigo. aí, castigo. Já ficou E castigo. o restante vai cumprir a pena que está devendo. 2 anos e meio. E sabe o que embolou ainda no meio de tudo? Covid. Ele não tinha mamãe. Olha. Eu só podia deixar as coisas lá e ir embora. Foi Papai 1 ano sem mamãe poder entrar. Eu ia lá na porta, deixava as coisas. Minha mãe brigava muito comigo, porque ela falava, ele quis voltar agora, ela que estava chateada com ele. Com medo de eu morrer por causa do Covid, né? Eu falava, mãe, eu tenho que ir, as coisas têm que chegar para ele. Remédio, né? A gente não sabia. Vermectina, tudo isso, eu tinha que levar para ele. E aí, eu levei. Só que nesse termo, quando ele já estava perto já de sair, o Senhor usou ele, o Senhor fala com ele, tá? No sonho. Falou para ele, para avisar minha mãe, para ir na visita, porque eles não iam se ver mais. Eles não iam ter uma despedida. E eu cheguei em casa muito arrasada, porque ali eu entendi que Deus ia levar minha mãe. Minha mãe estava muito doente, ia e voltava. E eu falei isso com ela, ela falou assim, eu vou orar, e vou perguntar a Deus se é para ir ou não. Se não for para eu ir, Meu Deus. eu não vou não. Ele vai levar isso pro resto da vida, para ele entender que ele precisava ficar com a gente. Olha, apóstola, minha mãe não foi. Aí fui eu que fiz de tudo para ela ir, pois ela não foi. Vou falar para vocês, isso foi 3 de setembro, outubro, novembro, dezembro. 3 de dezembro a minha mãe desceu à sepultura. 3 meses. E aí eu fiquei com a morte da minha mãe, uma criança de 5 anos, que era minha mãe que cuidava para eu trabalhar, para eu visitar, para eu fazer tudo, e ele preso. Esse menino teve uma depressão lá dentro, que o pessoal dava banho, dava comida para ele lá dentro. Eu pensei que esse garoto ia morrer. Meu Deus. Mas ele só saiu 8 meses depois da morte da minha mãe. E aí vocês pensam que ele se rendeu a Jesus? Não. Ainda não. Meu Deus. Ainda não. Não, graças a Deus não está preso, né? Está em casa. Não está da forma que era antes. Mas eu aqui conversando com vocês, o Senhor também está palestrando comigo e está dizendo, eu não te prometi descer tudo de uma vez?
Eu te falei que ia descer um de cada vez. Olha aí. Então, o tempo dele ainda não chegou. Por quê? Porque eu tenho certeza que é ele que me move. Não tem a carne no espinho? No espinho na carne, quer dizer? Então, é ele que me move. É ele que me move na madrugada, é ele que me move, é ele que me move, porque ele sai e eu tenho que orar, eu tenho que buscar, né? Então, assim, às vezes eu falo assim, Senhor, e as demais coisas que o Senhor me prometeu, né? O casamento, tudo, aí ele falou para mim de novo aqui, calma, é tudo no meu tempo. Você ainda não está preparada para isso. E nesse tempo, sabe, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus porque eu conheci a apóstola Alexandre. E, assim, eu comecei a aprender muita coisa no quarto de guerra. Eu estou no quarto de guerra desde o primeiro dia. Uma amiga me colocou e ela falou, entra. Eu falei, tá bom, vamos. Entrei, me apaixonei e fiquei, né? Já vão para 4 anos, não é isso? Que a gente está aí caminhando. 4 anos, culto online toda quinta-feira. Isso aí. E eu venho crescendo muito, sabe? Meu ministério vem crescendo, eu venho conhecendo cada vez mais, aprendendo. Fiz os cursos Mulheres com Espada, intercessora. Vou fazer isso agora, que eu tenho que fazer minha inscrição, que eu ainda não fiz, mas vou fazer. Já tô avisando a Miriam. E eu venho e eu fiz mapeamento, tá? Fiz mapeamento. Fiz por ele também, né? Fiz como chama a apóstola que eu esqueci? Intercessão por identificação. Isso, intercessão por ele. E cada vez mais o Senhor vem abrindo a minha mente em relação ao mundo espiritual. O que eu quero dizer para vocês? Por isso que eu falei para vocês que vai ter a segunda parte. Porque essa, né, é a primeira parte. Essa é a minha primeira parte. Hoje a Júlia vai fazer 10 anos, minha mãe vai fazer 5 anos de morte. Eu aprendi na marra a viver sem a minha mãe, foi muito difícil, né? Eu me reinventei, eu fui mandada embora, a empresa teve que mandar muita gente embora depois do Covid, e eu fiz um curso, isso tudo o Senhor me direcionando, um curso de depilação, para poder eu conseguir, né, visitar ele, porque ele ainda ficou um tempo, visitar ele, cuidar da Júlia e manter a minha casa. Somos nós 3. Meu escape. Hoje o Senhor, né, eu consigo, né, ter esse tempo, ele me ajuda, né, mesmo com as dificuldades dele, mas ele me ajuda, ele leva a irmã, ele pega para mim, né, e cada vez mais eu vejo que isso está entrando na mente dele, que somos nós 3, e Deus, então assim, ele precisa me ajudar, e a gente tem caminhado, sabe, é um processo muito longo, eu sei que ainda tem muitas coisas pela frente que vão acontecer. Eu quero mostrar para vocês, isso aqui, ó, é a parte de testemunho dele, por isso que eu falei para vocês que não tem como. Isso aqui são todas as internações, porque ele já foi internado também, olha, isso aqui é o testemunho dele, junto com o meu, ó, isso aqui, ó. Olha aí. É muita coisa. Isso aqui são todos os processos, né? Ele foi preso com 15, 18, 21 e 23 anos. Ele foi internado 5 vezes em clínicas. Mas o Senhor falou, eu não vou dar honra para homem nenhum. Pode colocar ele na clínica quantas vezes você quiser. É só para poder dar uma segurada nele, para ele não descer a sepultura. Aí o Senhor, eu sei que é de Deus, porque assim, tudo acontece certinho. O valor diminui, o pessoal vai com a minha cara, eu parcelo. É só uns 3 meses para ele ficar lá guardadinho. E o mais importante que eu contei para vocês, nesse tempo todo, deixa eu ver se dá. Dá tempo. Dá tempo. Ele depois que foi solto, ele entrou pro tráfico, foi a minha luta. Pensa assim, gente, a cadeia não foi nada quando ele entrou pro tráfico de drogas, que era onde eu morava, né? Gente, eu morava 50 metros da boca de fumo e meu filho ficava ali 50 metros da minha casa com uma arma. Meu Deus. Quando teve a primeira invasão, quando os policiais entraram, eu tava, porque o Senhor me avisou, eu tava 3 horas da manhã, eu tava já de joelho. E ele, graças a Deus, não correu direto para casa, né? Porque era muito próximo, ele correu pro mato.
e depois ele deu a volta e já chegou na minha casa já quase 5 horas da manhã e eu estava ali de joelho esperando ele voltar. Meu Deus. E o pai da minha filha militar, já armando tudo para poder tirar minha filha de mim, porque eu não podia mandar meu filho embora de casa, mas eu também tinha uma criança dentro de casa. E aí o Senhor foi muito bom comigo, muito. Eu tive que internar ele compulsório. Eu literalmente, tá, gente? Não façam isso, mas ali foi o Senhor que me deu esse direcionamento. Eu dopei meu filho, coloquei ele num centro de recuperação para poder sair dali com a minha filha, para quando ele voltar, ele ter um lugar para onde ir. E foi isso que eu fiz, eu dopei meu filho. E aí tinha mais um problema, por quê? Como que eu ia sair com ele dopado se os meninos da boca que rendia ele estavam na esquina da minha casa? Gente, o meu filho desmaiou, eu tive que contar para eles, falar para eles que eu estava que ele estava passando muito mal, né? E eles mesmos me ajudaram, pararam um carro, uma amiga veio, sabe, coloquei ele dentro e consegui levar ele para o centro de recuperação. E aí, uma semana depois, o Senhor abriu portas para mim. Eu mudei de um bairro eu fui para outro bairro, longe de tudo, onde eu moro não tem nada, não tem boca de fumo, não tem nada. Eu moro, para vocês terem ideia, quem está no Rio sabe, eu moro na Rua do Fórum, então o que mais tem é a polícia o tempo todo circulando na Rua do Fórum, né? É quase em frente. Então, assim, o Senhor fez e ele voltou para casa. Mas antes disso, depois que ele voltou para casa, vocês pensam que ele saiu da boca de fumo? Ele voltou. Ele voltou mais uma vez para lá. Ficou 6 meses fora de casa. E eu orando ao Senhor todos os dias, na madrugada. E quando foi 6 meses certinho, eu voltei na missionária Evelyn, sempre indo lá. Teve um dia que eu cheguei lá e o Senhor usou ela e falou... posso trazer ele, mas dessa vez não vai ser pela cadeia, não. Dessa vez vai ser pela dor, vai ser no leito. Eu falei, pode, Senhor, faça conforme a sua vontade, porque eu não estou aguentando. Operação atrás de operação. E esse menino tendo tanto livramento. Gente, ele chegou a ir passar do lado deles, por trás dos carros, os policiais subindo, e ele descendo por trás dos carros, e ninguém viu ele. Ele falou, mãe, aquele dia ali, eu falei, Deus é comigo mesmo. Ele falou, porque eles não me viram, mãe. Eu falei, olha, não tem como não. Pois na outra semana, ele adoeceu. Ficou com pneumonia, tá? Ficou com uma pneumonia muito forte. E aí, sim, ali ele viu que era a mão de Deus, porque eles ficaram contra ele, eles queriam vir na minha porta buscar ele doente. Eu tive que ir lá levar todos os documentos, porque eles não acreditavam que meu filho estava doente. Eles acharam que eu tinha internado ele de novo, porque era coisa né? A mãe dele é maluca, porque eles falam que eu sou maluca, né? Porque a gente de Cristo é maluca, né? Então eles acharam que eu que tinha feito isso, mas dessa vez não. Foi o Senhor mesmo que parou ele. E é isso. Eu quero agradecer a Deus, sabe? Porque hoje ele já entendeu que não é por aí, não é a forma que ele vai, né, se livrar de todos os problemas dele. Deus ainda tem muita coisa para fazer nas nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai libertar meu filho, porque ele tem um chamado muito grande na libertação. Essa pasta aqui vai dobrar ainda, porque ainda tem muita coisa para a gente contar. E ele vai ser um trabalhador assim na seara do Senhor, muito cirúrgico, muito... Nós vamos ser, né? É o que eu oro todos os dias. Eu falo, Senhor, que a minha casa seja um celeiro de libertação. Que eu, meu filho e minha filha, apesar de ter tão pouca idade, ela viveu muita coisa com a gente, né? As internações do irmão, ele indo para o tráfico e tudo, voltando. Então, assim, eu acho que Deus também já está preparando, né, ela desde pequena para um chamado muito grande que ela também tem na libertação. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Agradeço muito a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos dado. E esperar Ele descer os demais móveis, porque é um de cada vez. Não é? Meu Deus. Deus é lindo, né? Ressaltando aqui tudo que foi testemunhado, né? A Cristina, ela tem documentação, o filho dela respondeu, tá? Os processos, ele, né, foi preso,
Ele respondeu à justiça, Ele ok? tem tudo. Tem toda a documentação, tudo que ela contou foi o que ela passou e o que ela viveu, ok? Olha, as varas, ó. Então, não foi coisa que ele foi, fez e ficou impune, né? E que hoje a justiça não sabe. Não. Ele passou pelos processos, foi preso, foi à audiência, ficou preso, né, um certo tempo, depois saiu, aí depois ele quebrou, ele voltou, teve que pagar, né? O que ela está falando também isso acarretou a dependência química, né? Quem passa por isso, quem já passou. Talvez tem pessoas aqui nessa live, pai, mãe, avô, tio, que tem, às vezes, um parente dentro de casa, um filho, um primo, um irmão, ou conhece alguém, né, que é usuário, que é dependente químico. A gente sabe que é uma luta muito grande, né? Você, internações, aí você tem que interditar a pessoa porque ela fica descontrolada, né? Eu vivenciei também muito isso na minha adolescência. A minha saudosa avó, né, mãe da minha mãe, ela passava por isso com os 2 filhos dela, né? Eu vivenciei isso também quando criança. Eu via o que minha avó passava, né? Era internações, aí ficava um tempo, aí depois voltava, e por causa da abstinência da droga, né? Eles não enxergam nada, eles só querem o dinheiro, e eles se refugiam naquilo, na droga, né? E a gente sabe que é um prazer momentâneo, um momento, uma onda da hora, por causa da abstinência da droga, né? Mas aquilo passa, mas eles não se contentam e querem mais, e muitas das vezes ou não tem o dinheiro, a família não tem, aí começa a fazer o quê? Vender tudo dentro de casa. Eu vivenciei isso, né? Na época, eu era adolescente, 15, 16 anos, eu via minha avó passar por isso, né? Esses meus 2 tios, e era assim, tinha tempo que era aí um era internado, ficava calmo, aí o outro dava problema. Aí já teve época que eram os 2 ao mesmo tempo. Gente, pensa, os 2 ao mesmo tempo, né? Na abstinência, se drogando, e às vezes quebrava tudo dentro de casa, roubava as coisas dentro de casa para vender na rua por qualquer preço para poder, né, pagar a droga. Eu vivenciei isso. Quantas vezes, né, eu precisei ligar para as instituições e interditar eles, chamar mesmo o bombeiro, chamar a polícia, colocar na camisa de força, porque não dava, né? Eles têm uma força fora do comum e tinha que colocar numa camisa de força para poder conseguir conduzir, levar para a internação. Então, eu também vivenciei isso, né? Por causa da minha avó, a gente morava no mesmo quintal, então não tinha como. E quantas vezes eu ajudei minha avó nessa situação. E eu sei que não é uma situação fácil, né? E também ressaltar dentro desse testemunho aqui hoje, que a gente está falando de Jesus, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus como Jesus se apresenta para aqueles que ele escolhe, para aquele que ele separa, para aquele que tem ansiado por ele. É Jesus que vai ao nosso encontro, né? Porque se fosse depender de nós mesmos, nós não iríamos, nós não buscaríamos ele. Nós estamos bem nos prazeres do mundo, nós estamos bem naquilo que o mundo está oferecendo, mas Jesus, ele marca um encontro, em dias comuns ele se apresenta, no dia comum ele te resgata, é naquele dia que você está mal, é naquele dia que tu não quer, ele coloca uma pessoa na tua vida para trazer uma mensagem. Aconteceu isso também comigo, né? Quando o Senhor começou a me resgatar, Deus me levava a lugares e trazia pessoas até mim, ou eu até elas, e aquelas pessoas falavam da minha vida, de coisas que eu estava vivendo, de coisas que eu ia viver, e eu olhava assim, não entendia o que aquela pessoa estava me falando, né? Ela trazia uma mensagem, uma revelação de Deus. Eu não tinha entendimento, discernimento sobre isso, mas eram reais, né? Hoje a gente entende o que é, né? Deus usa seus profetas, seus profetisas, para serem usados na terra para trazer uma mensagem aos filhos, né? E hoje eu entendo, mas naquele tempo eu não tinha entendimento. Deus falando do meu problema, Deus falando do meu sofrimento, Deus falando de diagnósticos que eu tinha recebido, e eu olhava para a pessoa e falava assim, como ela sabe disso? Né? Mas hoje a gente entende que é Deus. Por quê? Deus precisava resgatar a Cristina, e através do filho dela também, né, Deus está fazendo a obra. A gente nunca vai entender como Deus trabalha. Uma coisa que um dia o Espírito Santo ele falou comigo, ele falou assim, não queira entender o meu trabalhar, não queira entender o que eu faço,
Ele não deve satisfação nem para mim, nem para você. Amém. Nós vamos precisar viver processos, porque é na dor que se nasce ministério. É na dor que ela é espremido, é amassado, é trifugado ali, ó, para poder nascer o ministério. Aí nasce uma mulher, nasce um homem fortalecido na fé, na perseverança, alguém que vai chegar e falar assim, não, eu não conheço ele de ouvir falar, eu conheço ele. Eu passei pelo processo, mas eu vi a mão dele. Eu passei por outros processos, ele se apresentou na minha causa. Eu passei por isso e por aquilo. Eu vi a porta abrir, eu vi a condição chegar, eu vi a provisão chegar, eu vi Deus botar um valor assim, botar um valor assado. Eu vi com meus próprios olhos a manifestação do Senhor. Então, cada um de nós vai viver um processo na nossa vida. Nenhum processo vai ser igual ao outro. Mas Deus nos ensina. Deus nos ensina, né? Então, Deus, com certeza, ele tem uma obra sobre a vida do teu filho, porque senão não estaria mais. A gente sabe disso. Né? Tem pessoas que por tão pouco, né? Já, mas o Senhor disse que tem, e o Senhor disse que vai fazer, então é só confiar. Nós precisamos confiar. E a live não é para falar de religião, entenda, por favor. A live é para falar de Jesus. Eu não estou aqui para falar do espiritismo, eu não estou aqui para falar do catolicismo, eu não estou para falar aqui do Kardec. Não. Nós estamos aqui para falar de Jesus, até porque eu não prego religião, eu prego Exu, a magia, aquele que vive e aquele que reina. Eu não estou aqui por causa de placa de igreja, não estou aqui por CNPJ, não estou aqui por causa de homens, não, eu estou por causa daquele que me chamou e aquele que recebe essa live aqui e as pessoas que serão alcançadas através dela. Então, eu louvo a Deus pela vida da Cristina, que aceitou, com certeza ela vai voltar, que ela vai acabar de contar, porque tem muita coisa para ela contar, muitos processos que a Cristina viveu, tem vivido, Deus tem se apresentado, a gente sabe que o tempo não é aqui. Da faculdade. Olha aí, da faculdade, né? Nós fizemos um maravilhoso. Então, nós fizemos, acho que foi ano passado, não foi, apóstola? Que foi no quarto de guerra, que Deus pediu para a gente se apresentar e fazer uma carta para fazer uma carta para Jesus, porque assim, gente, no quarto de guerra Deus usa a apóstola assim, ela sabe, ela recebe o comando e passa para gente, quem pega faz, e eu fiz. E aí eu fiz uma carta para Jesus e dentro dessa carta eu falei, Senhor, eu quero voltar a estudar. Gente, Deus me deu uma faculdade pagando R$90 à distância, porque eu não tenho com quem deixar a Júlia, já estou indo para o 3º período de pedagogia. Mesmo com todo esse processo, na semana da prova, sabe, eu consigo estudar, eu consigo, sabe, ter o meu cantinho aqui. Então, assim, isso é só o começo de tudo que ele está fazendo. Então, quando eu digo que, quando ele diz que ele vai descendo os móveis devagar, na minha vida está sendo assim. Ele está descendo uma coisa de cada vez. E, assim, foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz, assim, a faculdade é algo que também, sabe, me marca muito, porque daqui a pouco ela vai terminar e é tudo por ele, é Jesus, porque se ele não tiver, gente, nada funciona, é sobre ele, é tudo sobre ele. O que ele vai fazer comigo com essa faculdade, eu não sei, toda hora eu falo para ele, Jesus, o que o senhor quer com esse diploma? Ah, mas ele não é obrigado a me falar agora, então tá tudo certo também. Eu vou fazer, e vou fazer da melhor forma possível, com excelência, porque é para ele, então não é para mim nem para homem, é para ele. Glória a Deus, Deus seja louvado. A Cristina tá falando, a gente tem nosso culto, né, toda quinta-feira, 8 horas da noite, horário aqui do Brasil, que eu até deixei aí para você, está fixado. O número de WhatsApp, esse número você fala diretamente comigo, tá? Não tem secretário, não tem nada disso não. Você fala diretamente comigo. Eu posso demorar um pouquinho para responder vocês, mas porque às vezes eu estou atendendo alguém, eu estou numa ligação, mas eu atendo, tá? Então eu deixei o número aí, você que está aqui pela primeira vez na live, você que segue a página, você que participa e deseja participar do culto com a gente, o culto é pelo Meet, o culto é online, pelo Meet, aonde você estiver no Brasil ou fora do Brasil, dentro do horário do Brasil, né? Você vê qual é o horário que você está e você consegue entrar. Então você me chama aí no WhatsApp
A gente vai adicionar você no grupo, a gente tem um grupo, né? E lá nesse grupo a gente coloca o link para poder participar da sala. É bênção, é oração, palavra, testemunho. Amanhã é dia, né? Venha participar com a gente. E sábado também, 10 horas da manhã, horário do Brasil, é o culto Destravando Destino. Deus tem feito, tem realizado. Então, Cristina está aí, ela é fruto também, né, da sala, do quarto de guerra. Ela tem testemunhado o que Jesus tem feito, né? E é assim, Deus fala comigo e fala assim, ó, o propósito agora será esse. Aí eu anoto tudo que Deus está mandando e libero. Quem crê, quem tem fé, acessa, recebe. Quem não crê, irmão, não vai acessar. Gente, o evangelho é entendimento. Se você não tiver entendimento, você não acessa o que o céu tem para a sua vida. Né? Você precisa entender, você precisa ter fé, você precisa acreditar. Aí você faz, mas não acredita, não recebe. Porque a fé é a firme, ó, firme. Eu tô firme, crendo, confiando. Eu não tô vendo, mas eu tô acreditando. Eu tô acessando, eu tô vendo. Não vou ter como anotar o número, não. Anota aí, ó, tá aí. Anota, printa a tela, copia, anota aí e me chama, tá? Eu agora não tenho como anotar. Stephanie aí, ó. Miriam estiver aí na live, por favor, anote. Mas pode chamar aí no número. Amém? Glória a Deus. Eu senti de fazer uma outra live. A gente vai encerrar essa, mas eu vou abrir outra. Porque o Senhor está me direcionando a explicar algo, né? Sobre até o mapeamento, ok? E algo que eu já tinha que ter feito. E eu vou fechar essa live, encerrar essa live. E vou abrir outra, ok? Mas para outro direcionamento. Então eu agradeço a Cristina Victor. Ela é depiladora, gente, aqui no Rio de Janeiro, bairro da Penha, né? Né, Penha? Do Penha Olaria. Sair, escreve, bota teu número aí, escreve aí, Cristina, bota teu número aí nos comentários, pessoal que quiser, né, fazer depilação, você precisa de uma depiladora, alguém de confiança, ela atende, né, chama ela, agenda, ser homem, tem de homem também? Não. Só mulher, só, né? Só as íntimo, mulheres. Sim. Íntimo só mulher. Homem Tá. pode ser barba, axila, perna, mas íntima só mulher. Tá bom. Bom, a Cristina, o número dela aí, tem o Instagram dela também. Vocês que são do Rio de Janeiro, bairro da Penha, Ramos, Olaria, né? Pessoal do Rio de Janeiro, agenda lá com ela, marca com ela, uma mulher de Deus, uma mulher que vai te atender, vai ter um cafezinho lá. Com entendeu? certeza. Então, Deus seja louvado. Obrigado, Cristina, por aceitar estar conosco. A cada um que participou, cada um que participou, você que vai ver depois, seja glorificado o nome do Senhor e seja você também edificado pelo nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, a você, Cristina, e a todos. Shalom, shalom. Deus abençoe e até a próxima. Tchau.